Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula de Matemática C. Hoje a gente vai estar falando de determinantes de ordem 3. Então na semana passada a gente falou das determinantes de ordem 2, né? E aprendeu a calcular elas. Hoje a gente vai fazer as de ordem 3, que é mais ou menos a mesma coisa, só que um pouquinho mais complicado no sentido de mais números, né? A gente vai ter mais números aí para trabalhar e para fazer essa conta, mas o princípio básico do cálculo é bem parecido. Então vamos lá, agora veremos como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. A maneira é um pouco mais sofisticada que é utilizada para a matriz de ordem 2, e este método é conhecido como a regra de Sarros, ok? A gente fala regra de Sarros, ou a gente vai sarrar essa matriz. Então a gente vai descobrir o determinante de uma matriz de 3, de ordem 3, ok? 3 linhas, 3 colunas. Vocês já sabem que determinantes são números associados a matrizes. Então a nossa apostila traz essa matrizinha aqui e fala para a gente calcular a determinante. Como vocês veem, é uma matriz de ordem 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. E a gente vai calcular o determinante, vai aplicar as regras de Sarros, né? A gente vai sarrar aqui essa matriz. Bom, primeiramente, iremos repetir ao lado da terceira coluna as duas primeiras colunas. Pessoal, muito cuidado, muita atenção. Para começar a fazer a determinante dessas matrizes, a gente tem que repetir as duas primeiras colunas. Vejam só como fica. Tá lá então, olha só, eu repeti as primeiras colunas, ok? Eu peguei a primeira coluna que era 1, 4 e 3, repeti aqui ao lado, 2, 5 e 2, repeti ao lado. Então, a terceira coluna a gente não mexe, fica ali paradinha, mas a primeira e a segunda a gente repete ao lado direito. E aí a gente fica com esse grupo de números aí. E agora vamos para o próximo passo. Segundo passo para aplicar a regra de Sarros, iremos calcular a soma do produto das três diagonais principais. Vejam que a gente tem agora 3 diagonais principais. É muito maior do que o nosso cálculo da aula anterior, que a gente só estava com uma matriz de 2 por 2. Aqui a gente vai ter 3 diagonais principais. Então, 3 diagonais indo para a direita, ok? A diagonal principal vai para a direita e a gente começa lá de cima e vai descendo. Vejam aqui que eu vou mostrar para vocês onde elas estão. Estão aí as nossas diagonais principais. E a gente vai fazer o que com esses números, professor? Nós vamos multiplicar. Então, vamos multiplicar todos os números que estão passando na diagonal. Vai ficar números de fora, não tem problema, a gente só vai multiplicar quem está na diagonal, beleza? Coloquei então os resultados para vocês aí. Multiplicando a primeira diagonal principal ali, deu 1 vezes 5 vezes menos 1, menos 5. Resultado em verde. 2 vezes 6, 12 vezes 3, 36. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Beleza? Então, a gente já volta esses números aí, deixa eles paradinhos aí e vamos para o próximo passo. Agora é o mesmo processo anterior, mas para as diagonais secundárias, que são aquelas que vão para a esquerda, ok? Vão ser 3 também. Aí estão elas, as diagonais secundárias, que estão indo para a esquerda.
Então, eu vou multiplicar todos esses números que estão passando pelas diagonais, beleza? Resultado, então, na primeira ali ficou 45, na segunda 12 e menos 8 na última. Confiram lá se está tudo certo. Agora, para o passo 4, né, que é o último, nós vamos fazer a diferença da soma dos produtos das diagonais principais com a soma dos produtos das diagonais secundárias. Muita informação, calma, vamos mastigar isso aqui um pouquinho. É simplesmente juntar tudo isso, a gente vai juntar o que está em verde ali, que é o resultado das diagonais principais, vai juntar o que está em amarelo, que é o resultado das diagonais secundárias, e a gente vai fazer a diferença. O que é a diferença? É uma subtração. O que vai mudar de sinal vai ser a parte das diagonais secundárias. O que está em amarelo, então, o que está indo para a esquerda, é o que vai ficar negativo na conta, ok? Então, a gente vai fazer, eu gosto de fazer assim, ó, o que vai para a direita menos o que vai para a esquerda. E aí a gente vai achar o nosso determinante. Vejam lá, eu puxei os dois resultados com a mesma cor para vocês verem melhor. O 55 é a soma ali daqueles três resultados que a gente pegou de multiplicação da diagonal principal, das diagonais principais. E também temos o 49, que foi a soma daqueles números em amarelo das diagonais secundárias. Aí eu peguei e subtraí, eu botei o menos ali, ok? Então, é o que vai para a direita menos o que vai para a esquerda. Beleza? É um jeito mais fácil aí de lembrar. 55 menos 49 igual a 6. 6 é a nossa determinante, então. É a determinante da nossa matriz. Beleza? Lembrando lá da última aula, a gente pode colocar entre hastes, né? E falar que é igual a 6. Então, a matriz original era essa aqui, a gente coloca entre hastes para dizer que o determinante dela é igual a 6. Quando a gente bota esses risquinhos, então quer dizer que a gente está falando sobre o determinante, ok? Então, ficou aí o resultado. A gente pode escrever também determinante da matriz A, B, o nome dela, a letra dela, né? Igual a 6, ou a gente pode escrever assim, a matriz com as hastes igual ao determinante. Beleza, de teoria era isso, agora vamos aplicar isso aí. Eu trouxe o primeiro exercício obrigatório aqui da FUVEST de São Paulo, e ele traz ali uma determinante, né? A matriz e o resultado, né, já está dando que o determinante é igual a 0. E o que ele pede? Ele pede o número de raízes da equação. Okay? A gente vai chegar provavelmente numa equação de primeiro grau ou segundo, vamos ver, mas provavelmente primeiro grau, e a gente vai ter que dizer quantas raízes tem a equação e se tem raízes, né? Primeiro passo, trazer a minha matriz aqui, porque eu vou ter que precisar do espacinho aqui para botar as duas colunas, repetir elas aqui do lado. Então, já puxei aqui para baixo e vamos repetir as duas primeiras colunas. Tá lá, é só reescrever então as duas primeiras colunas. Eu coloquei em azul aqui para chamar mais atenção. E o próximo passo, quem lembra lá? O próximo passo é fazer a multiplicação das diagonais. Aplicar a regra de Sarros. Aqui a gente vai multiplicar já de uma vez tudo,
Então vamos ver como é que vai ficar aqui os resultados. Se você quiser parar o vídeo e já ir fazendo na frente para depois conferir, fica à vontade. Então vamos lá. Eu multipliquei então as diagonais aqui, ficaram então 0. Maioria dos resultados 0, apenas um resultado ali de cada lado que não foi igual a 0. Então a gente ficou com 3 elevado a x vezes 8. Professor, por que você não multiplica? Porque não dá, né? São fatoriais aqui com... Aliás, são potências, né? São potências com bases diferentes e a potência também é diferente. Então a gente tem que deixar dessa maneira até a gente saber quem é esse x, né? Então ficou 3x, 3 elevado a x, né? Vezes 8. E lá do outro lado da esquerda, 3 elevado a x vezes 4. Aqui, para facilitar a minha vida, eu vou fazer um pulo do gato. Aqui eu vou igualar esse 3 elevado a x igual a y. Ok? Eu vou chamar de y para facilitar meus cálculos daqui para frente. E depois eu volto com esse valor aí de 3 elevado a x. Ok? Então, olha como facilitou a minha vida. Eu coloquei 8y, porque era 8 vezes 3 elevado a x, né? Então, 8y eram os meus valores lá da direita, né? Os resultados das diagonais principais. E o meu valor das diagonais secundárias ficou igual a menos 4y, né? Que era 4 vezes 3 elevado a x. Eu mudei esse 3 elevado a x para y. E depois eu vou voltar, não se preocupem. Vejam da onde vem, então. O da direita está lá positivo e o valor da esquerda foi negativo. Então, os valores, o resultado que der nas diagonais que vão para a direita vai ser menos o que vai para a esquerda. Assim a gente não esquece. Já adiantando lá como é que vai ficar o resultado. Então, 4y igual a 0, né? Eu fiz a conta ali, né? Tinha 8y menos 4y. 4y sobrou. Isso é igual a 0. Então, eu posso dizer que y é igual a 0, porque o 4 passa para o outro lado, dividindo, né? E fica y igual a 0. Agora, eu trouxe então de volta o 3 elevado a x, que era o meu valor original, né? E 3 elevado a x igual a 0, eu quero perguntar para vocês, isso aí existe? Não, né, pessoal? Isso não existe, não dá. 3 elevado a alguma coisa que dê 0 não é possível. Porque tudo que é elevado a 0 é igual a 1. Se fosse elevado a 1, seria 3. E assim por diante. Não tem como isso aí dar 0. Ok? Então, é uma equação sem raízes. É uma equação que não existe. Ou seja, não existe uma solução. Não existe um x possível para essa equação aí que eles deram. Então, a única opção que nos resta é assinalar a letra A. Ok? A letra A, que diz que são 0 raízes da equação. 0 raízes possíveis. Fechou, legal. Então, olha só a determinante sendo aplicada aqui com outros conceitos já da matemática. Então, muito boa questão. Vamos fazer a próxima aqui dos exercícios obrigatórios. Essa aqui também, ele traz mais uma matriz aqui e pede para a gente calcular, né, a solução da equação. Primeiro, ele está dizendo que essa determinante aí é igual a 0. Então, já temos o valor da determinante, né? Ele está ali
igual a zero, e a gente vai provavelmente ter uma equação, vamos ver de qual grau, como que ela vai ficar. Vamos ter que aplicar a regra de Sarros e fazer aqui as continhas, né? Então, já vou começar trazendo a nossa equação para baixo, ou melhor, a nossa matriz aqui. Com a matriz separada, a gente vai primeiro repetir as duas colunas da frente. Então, aqui. Repetiu as colunas, agora a gente precisa calcular as diagonais. Eu vou fazer aqui, primeiramente para a direita, para a gente não confundir. Aqui é muito fácil de errar um númerozinho, errar uma conta, errar um sinal. Então, a maior dificuldade da regra de Sarros e dos determinantes aqui maiores, né, já na verdade é a conta, né, e fazer bem organizado. Então, eu sugiro sempre fazer com bastante espaçamento, fazer as linhas ali para a gente não errar aonde que está passando, fazer bem quadradinho, né, o espaçamento bem certinho. Se fizer torto, às vezes a gente acaba errando, então cuidado, pessoal. Então o resultado ali das nossas diagonais principais ficaram esses aqui. Então confiram lá, x ao cubo menos x, né, que a gente tinha multiplicação ali de vários elementos com x, então a gente acabou com x ao cubo menos x. Tem que fazer distributiva ali do x mais 1 vezes x menos 1 e depois o x. Ou pode fazer em outra ordem, mas eu preferi fazer primeiramente o x mais 1 vezes x menos 1, distribuir e depois o x. Aí nós temos 1 vezes x, que é o x sozinho ali no meio. E daí, na última diagonal, x vezes 3 vezes 1, 3x. Diagonais secundárias, aqui para a esquerda, a gente ficou com x ao cubo, era x vezes x vezes x. Aí nós temos ali no meio x mais 1, ok? E na última, 3x menos 3, ok? Fazendo a distributiva também. Então, vamos ter que juntar tudo isso aqui, né? Primeiramente, eu vou juntar, separar aqui o resultado de cada um dos lados. Ali na direita, a gente junta isso aí. A soma desses carinhas aqui da direita ficaram x elevado ao cubo mais 3x, ok? Já na esquerda aqui a gente tem x ao cubo, também aqui na esquerda, mais 4x menos 2. Somei tudo que tinha dado aqui, o resultado das multiplicações, e temos um x ao cubo mais 4x menos 2. Agora sim a gente vai fazer a diferença entre esses dois resultados. Então, tudo que está na direita ali fica positivo e o que está na esquerda negativo. Olha só, na minha conta aqui, x ao cubo mais 3x, que eram os resultados das diagonais principais. E agora, os valores das diagonais secundárias invertidos, né, o sinal. Então, menos x ao cubo, menos 4x e mais 2. Ok? Isso é igual a zero, porque o enunciado já tinha dito para mim que esse determinante ia dar igual a zero, então eu já botei ali. Ok, corta x ao cubo com x ao cubo. Um é positivo, outro é negativo, cortei. Agora sobrou para mim o 3x menos 4x. 3x menos 4x sobrou menos x. O 2 eu já passei lá para o outro lado, negativo. E o resultado, então, x igual a 2. X igual a 2 é a nossa raiz aqui, nossa solução da equação.
Legal, então letra B. Perfeito. Então tá feito aí 2 exercícios obrigatórios. Eu vou então deixá-los para fazer o resto desses exercícios aí e também os complementares. E mais uma vez quero avisá-los, né, e para vocês tomarem muito cuidado, fazerem com muita calma, principalmente nesse começo, para não errar aí algum sinal, algum númerozinho. Primeiramente fazer a repetição das colunas, né? Eu sei que às vezes é cansativo, mas é melhor fazer com calma e acertar, ter certeza do resultado, e melhor do que fazer rápido e ficar em dúvida, né, ou acabar errando. Então, boa sorte aí para vocês, pessoal, e a gente se vê na semana que vem.